Estamos de volta ao Cripto na Real, agora para falar sobre assunto muito importante. O avanço do mercado cripto que tem revelado novos desafios para a justiça. Com mais investidores e também várias operações digitais, cresce também a atenção das autoridades para crimes financeiros. O Brasil discute uma regulação, a fiscalização e também o rastreamento dessas transações. Para explicar como é que funcionam as investigações e o limite entre investimento e crime financeiro, conversamos agora com a procuradora Ana Batti. Seja bem-vinda à nossa programação do Cripto na Real. Que prazer tê-la por aqui. Obrigada. Caríssima, quais são hoje os maiores riscos no uso de criptomoedas quando a gente fala de crimes financeiros? O que é monitorado e o que a gente viu, talvez, com o crescimento desse mercado digital em monitoramento para as autoridades, por favor? Bem, a gente tem que entender que a maior dificuldade numa investigação envolvendo cripto são as próprias características dos ativos virtuais. Só que isso também tem um monte de vantagem, né? Como eu estava conversando um pouco antes, o fato de você fazer uma investigação envolvendo criptoativos, você traz toda a transparência que a blockchain pode prover. Então, ainda que você tenha dificuldades, porque são novas tecnologias, que a administração pública muitas vezes ainda está engatinhando para começar a entender, todo o registro de transação efetuada dentro da blockchain, ela fica de forma eterna. Então, uma investigação como a do farol dos bitcoins, em que a gente fez uma apreensão de centenas de milhões de reais em criptoativos, qualquer pessoa pode pegar o endereço hoje e ver se aquela carteira, se aquele valor que foi bloqueado foi de fato o que a gente transferiu para a administração pública. Precisa saber só onde procurar, essa é a dificuldade. Você descobrir onde buscar essas transações, Ana, talvez seja um dos pontos de preocupação. Olha, vamos fazer então um comparativo com moeda fiat. Quando você chega, deflagra uma operação, você acha lá um saco de dinheiro e você pega e transfere aquilo para o banco, para um depósito judicial. Mas de fato você não sabe se o que estava lá no dia da apreensão é o que foi transferido e gera muitas vezes muita dúvida sobre a auditoria daquela operação. Quando a gente está falando de cripto, é diferente. O que você encontra naquela carteira vai ser exatamente o que vai ser transferido. Mas agora, se a gente for falar pelo fato de aumentar a facilidade para a lavagem de dinheiro, eu tenho a opinião de que isso é um pouquinho de mito, porque tem uma nuvem de terminologia, uma nuvem de tecnologia que a gente ainda está muito incipiente e por isso gera todo esse temor. Entendi. A gente sempre pergunta, fala, se é tudo rastreável, por que ainda existe crime no mundo digital? Por conta dessa barreira tecnológica ainda, a gente está aprendendo a lidar com esse novo ambiente, essa é a tua avaliação. Por exemplo, você citou a operação de apreensão de milhões de reais em criptoativos na operação com o farol do Bitcoin. Tem alguma coisa que a gente fez lá atrás que poderia mudar, por exemplo, com o que a gente já conhece hoje do mercado de cripto e desta regulação do setor? Acredito que com a regulação vão ter muito mais informações disponíveis para a administração pública e uma maior integração entre Bacen, CVM, Receita Federal. Sim. E com isso a gente consegue direcionar exatamente o ponto de onde fazer esse tipo de bloqueio. Perfeito. Porque o bloqueio de cripto ele pode ser quando está custodiado com o terceiro e pode ser também quando está custodiado com o próprio investigado. Mas como a gente vai ter informações prévias e a gente consegue fazer um rastreamento das carteiras para saber se é uma carteira fria, se é uma carteira de uma exchange, até a deflagração da operação vai se dar com maior possibilidade de êxito. Entendi. Você vai ter um modo de apreender esse criptoativo diferente a depender de onde que ele está instalado. Exato. A gente acabou de explicar aqui para a nossa audiência o que é uma carteira fria, então como é que funcionam essas autorizações. Quando a gente vai falar de rastreamento, como que a Fazenda hoje consegue rastrear criptomoedas, rastrear Bitcoin, para conseguir seguir com essas investigações criminais? Sem bater nessa barreira técnica, eu acredito que seja bastante difícil. Bem, primeiro eu tenho que fazer um disclaimer aqui que a minha opinião não representa a estratégia de cobrança da Procuradoria. Perfeito. E nem a própria Procuradoria da Fazenda. Estou aqui como entusiasta e professora de criptoativos. Hoje a gente tem um reporte de transações para a Receita Federal de todo provedor de serviço de ativo virtual ou pessoa física que atue com exchanges e em outra jurisdição.
Numa investigação, aí a gente está falando financeira, por exemplo, assim como na execução fiscal, a gente pede para o juiz oficiar o provedor de serviço de ativo virtual para ver se o investigado tem algum saldo lá. Entendi. Seja numa execução fiscal, numa ação de cobrança, etc e tal. O Gabriel tem uma conta no exchange e ele tem um criptoativo lá. Vocês pedem esse... Isso. Aí eu tenho um indício porque você foi reportado para a Receita Federal ou seu nome está envolvido com alguma coisa com cripto, e aí eu tenho esse indício e eu vou pedir essa quebra e esse bloqueio. Mas agora a gente está avançando para o criptoajude, que vai ser a possibilidade, quase como um cisbajude, em que o juiz vai intimar todas as corretoras ao mesmo tempo e fazer bloqueio se você tiver algum saldo em cripto. Perfeito. Então você não tem que ir na corretora especificamente, você vai em todas ao mesmo tempo, consegue encontrar. Olha como é hoje. A gente deflagra a operação, pede autorização para o juiz. No dia da operação, para não dar rolo, a gente sai mandando ofício para todo mundo e é um desespero. Entendi. Porque você tem medo que alguma das corretoras, não que seja um mercado com dúvida, não é isso, mas como a gente não tem uma padronização, a gente manda para toda corretora. E a gente não sabe se de fato aquela corretora vai acabar informando o investigado. Perfeito. Então a gente deixa para fazer tudo no mesmo dia e é bem complicado. Aí tem que acordar às 3 da manhã para deixar tudo preparado e começar o dia já com tudo pronto. E aí, por exemplo, a gente acabou de trazer nas edições anteriores aqui do Cripto na Real novas regulamentações do Banco Central. Essas foram muito importantes para dar regras para o jogo das empresas aqui no Brasil, mas também a nova norma do Decrypto, que é da Receita Federal, que exige, por exemplo, que empresas que não estejam sediadas no Brasil também façam estes reportes. O Decrypto é avanço para esse monitoramento, para vocês saberem onde está o dinheiro e como é que ele está sendo movimentado? Bem, o Decrypto, ele não muda muita coisa, a não ser formalidades em relação à prestação de informações. Mas eu acho que e não é crítica à Receita, Perfeito. Mas eu acho que a gente tem que ter um cuidado, porque quando a gente endurece ou não deixa a tecnologia desenvolver do jeito que ela está engatinhando, a gente acaba acelerando um mercado paralelo. E aí eu vou trazer o exemplo de Nova York, que da noite para o dia trouxe uma série de regulamentações cripto. O que aconteceu? O mercado é descentralizado, o mercado não precisa necessariamente obedecer a algumas ordens e migra. Então todo mundo saiu de Nova York e foi para lugares cripto-friendly. Eu acho que se a gente endurece ou coloca regras que tecnicamente são impossíveis para uma pessoa física cumprir, e aí elas acabam virando de forma involuntária. Elas acabam incentivando talvez o descumprimento. E aí eu vou para o DeFi, por exemplo. Como Entendi. é que você vai reportar transações de DeFi? Digamos, vamos botar um paralelo com um jogo de futebol. Você tem que reportar o jogo de futebol, mas você não tem como reportar quantas vezes a bola saiu e rodou ali dentro do campo. E é mais ou menos isso no DeFi. São milhares de operações com um clique. E aí como é que você vai reportar essas micro-operações? Assim como você não consegue reportar os passes de bola no jogo de futebol. Então, quando você coloca regras que tecnicamente são impossíveis de cumprir, você acaba acelerando o mercado descentralizado e jogando uma parcela que poderia contribuir, inclusive financeiramente, com recolhimento de imposto para o mercado paralelo. Ana, obrigado por nos ajudar a entender como a regulação brasileira, como as autoridades brasileiras estão lidando com esses crimes cibernéticos, com essa procura dos recursos no mercado de cripto, que tecnicamente é um mercado bastante fechado, mas muito transparente, tem essa dualidade sempre muito evidente. Até uma próxima, sempre convidada aqui ao Cripto na Real. Muito obrigada. Valeu.